Ok. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira aula da semana 10, né? De fato, nós vamos falar hoje sobre a última aula da semana passada. Mas essa semana, por ser uma semana especial, só estaria previsto uma aula só de teórica. Mas a gente então vai aproveitar esse espaço e falar um pouquinho da semana passada e depois na próxima aula, sexta-feira, a gente volta a falar da aula dessa semana de fato, né? A semana especial porque é a última do módulo 2, né? Então hoje, nessa semana, a gente termina o módulo, as atividades devem ser feitas até o final da semana e na semana que vem a gente volta a fazer aquela distribuição de grupos, né, em que a gente desfaz os grupos desse módulo e começa grupos novos para o módulo 3. O grupo que preferir pode continuar sendo o mesmo, mas tem que ir lá na planilha preencher os nomes, etc., porque todos eles, em princípio, serão desfeitos, né? Eu vou tentar evitar aquela questão que nós tivemos aí com, né, a mudança do módulo 1 para o módulo 2 foi um pouco traumática. Eu vou ver como é que eu corrijo isso daí. Vamos ver então. Ok, então vamos lá. Feito esses avisos, o assunto da aula de hoje é essa operação de convolução e eu vou tentar motivar ela da seguinte forma. Vamos voltar a um PVI bem conhecido, bem simples, de propósito, né, para não... A complicação aqui não é o PVI em si, né, mas como a gente vai resolver esse PVI. Então, isso daqui é um sistema massa-mola, está ilustrado aqui do lado, né? A constante da mola é K, né? A massa é M, então aqui devia ter a massa e aqui a constante da mola. Eu divido por M, aqui fica K sobre M. E esse número eu chamo de ômega ao quadrado. Então aqui está o K sobre M, ômega ao quadrado. A força externa é F, mas foi dividida por M, então o G ficou a força externa sobre M. Tá bom? Então é um sistema massa-mola bem conhecido. As condições iniciais são homogêneas. Para a transformada de Laplace, isso daqui é muito importante, né? Esse ponto aqui vale a pena. Então ele está parado no início e você vai colocar essa força externa. Ele vai começar a se movimentar a partir dessa força externa. Então, como é que a gente resolve esse problema usando a transformada de Laplace? A gente calcula a transformada de toda a equação, né? Usa esses termos iniciais aqui, né? E aí, então isola a transformada de Laplace da função. Divide pelo polinômio característico, isso aqui é bem conhecido, e aqui fica a transformada da G. Então, como é que a gente resolveu o problema até agora? Dada a função G, a gente calculava a transformada dela na variável S. E aí ficava aqui com uma função de S. E aí tentava calcular a transformada inversa de tudo isso. Provavelmente, usando frações parciais, usando aquelas técnicas que a gente já sabe sobre da transformada de Laplace, né? Aquelas propriedades todas. Mas olha só, tem uma outra pergunta que eu acho que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Esse quociente, você pode fazer o seguinte: força aqui a ser a transformada de alguma coisa, né? Isso aqui é a transformada do seno, e tudo isso passa a ser a transformada da f. Que função é essa? É essa daqui, né? Então a gente forçou aqui, multiplicou e dividiu por ômega, para isso aqui ser a transformada do seno, e tudo isso ser a transformada dessa função aqui. Essa função vai desempenhar um papel central daqui para frente, e vale a pena a gente destacar essa função aqui um pouquinho. Então, quem é a transformada da solução? A transformada da solução é o produto de duas transformadas. Uau! E ao invés de calcular uma transformada, calcular outra transformada, calcular o produto e depois achar isso a transformada do que,
a gente pode fazer essa pergunta, olha, isso daqui é a transformada de alguma função? Quer dizer, qual função, né, dado duas funções assim, qual é a função H, tal que a transformada de H me dá esse produto? Uau! Né? Então a pergunta é o seguinte, o produto das transformadas é a transformada de quem? Qual é essa brincadeira? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. É claro que isso aqui é importante, né? Porque, olha, se eu souber essa resposta, eu volto para cá, então a transformada desse produto é a transformada dessa H, e aí quem é a solução do problema? É exatamente H, né? Uau! Então a pergunta é uma pergunta boa, uma pergunta bonita, né? E a gente vai ver como usar isso logo adiante. Bom, então vamos ver. O produto dessas transformadas é a transformada de quem? Uma primeira tentativa é dizer o seguinte, olha, o H é o produto dessas duas funções, né? Mas isso, né, feliz ou infelizmente, não é verdade. E tem aqui um exemplo bem curioso. Considera essa função f de t igual a t e g de t igual a e elevado a t. Então a gente já sabe quem são as transformadas dessa função, né? Quem é a transformada do t? Transformada do t, lembra, é aquela questão de derivar na variável s, corresponde a multiplicar por menos t. Então a gente calculou isso aqui, dá menos 1 sobre S2. E qual a derivada da g? A derivada da g, a g é essa exponencial, né? Essa é aquela transformada que a gente calcula no braço mesmo, cálculo integral, fica 1 sobre S menos 1. Então, o produto dessas duas transformadas, olha, é 1 sobre S ao quadrado vezes isso. Mas o produto, a transformada do produto é essa transformada aqui. Essa transformada dá esse valor, que não é o produto dessas duas. Então, essa história não funciona direitinho, né? Então, o produto das transformadas não é a transformada do produto. E aí a gente tem que achar como é que essas coisas funcionam. E aí é que entra a convolução, que é o título aqui do que a gente está fazendo, né? Essa convolução. A convolução entra na seguinte forma. O produto de convolução de duas funções é definido por isso daqui. É uma definição bem estranha, né? Mas ela é feita de propósito para que isso daqui funcione. Então, o produto das transformadas vai ser a transformada desse produto de convolução. E aí tudo vai funcionar direitinho. É um produto estranho porque, olha só, né? A função f aparece transladada. E aí você faz um produto das duas e integra de 0 a t. Então, de fato, é um produto delas transladadas integral. Então, veja, quando tal é 0, eu tenho aqui f de t, g de 0. À medida que o tal aumenta, por exemplo, se o tal for metade, t sobre 2, aqui fica f de t sobre 2, aqui fica g de t sobre 2. E, finalmente, quando o tal for t, né, aqui fica f de 0 vezes g de t. Então, é exatamente o produto cruzado dessas duas coisas. E eu estou integrando esse negócio. É estranho, mas a gente vai ver. Isso aí é tudo de bom. E a principal propriedade é essa daqui. Com essa definição, vale esse negócio daqui. Vale essa igualdade. A gente vai falar sobre como é que essa igualdade funciona um pouquinho mais adiante. Mas antes, vamos verificar e vamos ver como é que essa propriedade, aqui funciona para resolver o PVI como esse daqui. Certo? Vamos ver isso depois, a gente vê como isso aqui funciona. A primeira coisa é o seguinte, olha, a gente já tem aqui um exemplo interessante. Tem a f de t igual a t, a g de t igual a exponencial,
e vimos que a transformada do produto não é o produto das transformadas. Agora, então, vamos calcular quem é esse produto de convolução para essas duas funções. A gente vai calcular o que está aqui dentro, né? E aí, então, a gente vai ver o que isso acontece. Vamos lá, vamos calcular, então. A gente vai verificar essa propriedade para essas duas funções aqui. Vamos lá. Então, veja, a transformada da F a gente já sabe, e a transformada da G também. Então, o produto dessas duas transformadas está aqui. Tudo bem. A gente já viu isso aqui, não é a transformada do produto, tudo bem, né? Agora, vamos ver como é que funciona o produto de convolução dessas duas funções. É muito fácil, né? A F de t é o próprio t. Tá? A gente já viu lá. Então, a F de t transladada é t menos tal. Esse é o F de t menos tal. Exatamente t menos tal. E quem é a G? A G é exponencial, né? É elevado a t. Então, aqui fica e elevado a tal. E eu vou integrar esse produto no intervalo 0t. Então, tem duas integrais aqui para serem feitas, né? Uma que é você multiplica aqui, né, e o t sai da integral, porque a variável de integração é o tal. E a outra que é uma integral, né, que você calcula por partes, né? Tal e elevado a tal. Calcula por partes, faz a integral. Essa integral é muito simples. E aí você calcula essa integral, dá esse valor. Esse é o produto de convolução entre a função f de t igual a t e a função g de t igual a e elevado a t. Poxa, é um produto de convolução diferente, mas é isso daí. Qual é a propriedade fantástica desse produto de convolução? É que quando eu calculo a transformada de Laplace dele, a gente vai acompanhar isso daqui. Quando eu calculo essa transformada de Laplace, olha o que dá. Exatamente o produto das duas transformadas. Tá vendo? Poxa, essa que é a propriedade curiosa, né? Vamos acompanhar isso daqui. Ó. Isso aqui é bem simples. Qual seria a transformada desse produto de convolução? É a transformada da exponencial, que é 1 sobre 1 menos s, menos a transformada do t, que é menos 1 sobre t2, menos a transformada do 1, que é 1 sobre s. Aí você tira o mínimo múltiplo comum disso daqui, né, tá? E acontece a mágica, né? Uau! Isso daqui dá exatamente o produto que está lá em cima. Caramba! Então, vocês estão vendo aí que esse produto de convolução é o bicho, né? Isso daí vai fazer a diferença. Então, tá, a propriedade importante é essa, o produto das transformadas é a transformada desse produto de convolução. E agora a gente precisa saber, é claro, né, por que isso aí ajuda a gente a resolver o PVI. Então vamos lá, ok? Nós vamos voltar lá naquele PVI. Nós vamos voltar um pouquinho, deixa a gente fazer, porque vale a pena voltar lá. O PVI que a gente está estudando é esse daqui, né? O sistema massa-mola, um sistema bem simples de ser colocado. A gente tomou a transformada de Laplace do problema, caiu nesse negócio daqui, onde a f, tá vendo? A f é essa função, né? Essa f é interessante, porque ela só depende do ômega. E quem é o ômega? É a massa e a constante da mola. Então, essa f, em princípio, se você conhecer o sistema só, você já conhece a f, né? Aqui está a força externa que vai entrar daqui a pouquinho. Então vamos lá, nós chegamos até aqui, isso é transformada. Agora a gente vai aplicar aquela ideia fantástica. Quem é o produto dessas duas transformadas? Vamos voltar lá. Então está lá, né? A gente já viu que o produto a transformada do y é o produto desses dois, que ficou agora igual ao produto dessa transformada aqui. Tá certo? E eu vou supor de início que a força externa é assim, ó. A força externa é 1. Isso aqui é só um exemplo para a gente entender.
Então aqui a gente sabe calcular essa transformada. Veja que agora a F é aquela, 1 sobre ômega, seno de ômega t, e a G agora é essa daqui, né? A F está aqui. Então, quem é a solução? Caramba, é o produto de convolução dessas duas funções. Olha que coisa interessante, né? Essa F que apareceu aqui, ó, né, só depende do sistema e não envolve a força externa. E aí, qual é a solução com essa força externa? Com essa força externa, a solução é o produto de convolução dessa função com a força externa. Olha, estão separados uma coisa da outra, tá vendo o que é interessante? Poxa, é claro que a solução depende tanto do sistema quanto da força externa. Mas essa expressão, ela separa a dependência disso de uma forma bem clara, né? Você acha essa função F, de algum jeito. Né? E aí, qual é a solução? É a convolução dessa F com a G. Poxa, isso daqui isso esclarece sobre a estrutura da solução. Né? Esse aqui é o ponto importante aqui. Agora, vamos calcular, porque afinal de contas, né, na nossa profissão é calcular. Né? Então, vamos lá. A função F é essa que a gente colocou aqui, né? 1 sobre ômega, seno de ômega t, e eu vou transladar essa função aqui, ó, t menos tal. Né? E vou multiplicar pela g, que a g a gente está supondo que é 1. A gente está supondo que é 1. Né? Então aqui ficou 1 só. Aí é essa integral que você vai calcular. Para isso daqui, você pode fazer, por exemplo, chama t menos tal de uma nova variável, sigma, muda os extremos de integração e calcula a integral do seno. Super fácil. Ou então, usa aquela minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, aquela brincadeira que todo mundo conhece. Enfim, usa as identidades trigonométricas, calcula a integral, dá isso daqui. Isso não é difícil de ser feito de jeito nenhum. E é uma coisa muito mais simples, né? Se você fosse resolver aquele PVI usando aquelas técnicas, pega a solução geral da homogênea, usa, né, uma solução particular, depois impõe as condições, é muito longo, né? Que dá uma ideia do que está acontecendo também, mas esse aqui, olha, é imediato, né? Pega essa função F, faz a convolução com a força externa, pá, tem aqui o resultado. E aqui está o gráfico do resultado. O sistema estava parado no início, né, okay? E você coloca uma força externa igual a 1, uma força externa assim. Então, o que vai acontecer com o sistema? O sistema vai se deslocar para baixo, vai alcançar um ponto de máximo, e aqui a força da mola é grande, a força da mola tende a voltar para o sistema, para a posição de equilíbrio. E aí começa a repetir de novo. Vamos voltar lá e ilustrar para ver que essa solução é bem coerente. Né? Você está aqui com esses dados iniciais, tem o sistema massa-mola que não tem resistência do ar, e coloca uma força igual a 1 aqui para baixo. Colocou uma força igual a 1. O que vai acontecer? A força vai deslocar o bloquinho para baixo até um ponto em que a mola é forte o suficiente para deslocar ele de volta. Ele volta para a posição de equilíbrio e aí de novo a força volta com ele para baixo. Ele fica oscilando só daqui para baixo, né? Porque ele não vai subir para cá, porque a força externa não deixa. Então é bem coerente a solução que a gente colocou aqui. E, poxa, numa tacada só você resolve tudo, né? Tá bom? Ok. Né? Aí fica a pergunta, uma brincadeira aqui, uma pergunta intrigante. Aliás, várias perguntas intrigantes. Né? Poxa, que papel essa F está fazendo aí? Né? E como é que a gente encontra ela? Né? Ela tem alguma interpretação física? Poxa, a gente viu aqui o que está acontecendo é o seguinte, né? Poxa, para qualquer força externa, quem é a solução?
é a convolução dessa F com a força externa. A F é fixa, só depende do sistema. Então, poxa, e todas as outras soluções, ela interfere em todas as outras soluções. Então, ela é alguma coisa fundamental do sistema. Né? Então, a pergunta, por que ela é tão importante para o sistema, né, para a solução? Então, vamos ver. Né? A primeira coisa para a gente interpretar fisicamente essa função é lembrar da delta. A delta aqui tem um papel central. Né? Vocês se lembram? A delta deslocada para o ponto C, né, quando você calcula, é o limite daquela função degrau, né, d sobre índice tal, quando, né, o intervalo de integração tende a zero. A gente calculou isso, e nesse cálculo você precisava supor que o C era positivo, porque você tinha que calcular a integral um pouquinho antes do C e um pouquinho depois. E tudo isso tinha que estar no intervalo zero infinito. Então C tinha que ser positivo. Mas, se você fizer o limite com C tendendo a zero, por definição, a transformada da delta sozinha, né, esse limite daqui, fica esse limite quando C tende a zero, é 1. Uau, a transformada da delta é 1. Agora veja que interpretação fantástica esse resultado nos dá. Né? Então, a gente sabe o seguinte, vamos voltar lá naquele PVI, deixa eu cansar vocês um pouquinho, mas vale muito a pena. Nós vamos voltar nesse PVI aqui e vai supor que aqui seja uma delta. Tal! A delta significa dar uma martelada no sistema. Né? Não é também para quebrar o sistema, né? Mas é uma martelada boa, né? Daqui para o sistema. E aí, como é que vai ser a solução do sistema? Como é que ele responde a essa né, força externa? Se a gente olhar aqui, ó, fica assim, fica a transformada dessa, e aqui a transformada da delta. Uau! Mas a transformada da delta é 1. Então, qual é a solução do sistema? É exatamente essa função aqui. Uau! Então, puxa, olha que coisa fantástica. Né? Se a gente volta lá naquele PVI e escolhe a G como sendo a delta, né? A transformada dela é 1, e aquele 2 que a gente acabou de ver, né? A y de t é o produto dessas transformadas, isso aqui é 1, então a solução é essa. Uau, olha que surpresa legal. Né? Então, quem é essa função? Essa função é a resposta do sistema ao impulso unitário. Puxa vida, olha que coisa interessante, né? Então, o que você faz? Né? Inclusive, isso dá origem a toda uma teoria chamada teoria das vibrações, né? Em que, poxa, para eu conhecer como é que um sistema responde, né, para qualquer força externa, basta eu conhecer como é que ele funciona, como é que ele responde para uma função delta. Resposta do sistema ao impulso unitário. Uau! Então, conhecido essa função, você conhece todas as outras soluções referente a qualquer outra força externa. Poxa, tá aí uma... Né? E quem que desvendou esse mistério? Né? Duas quantidades. Primeiro, essa função delta, que é uma novidade interessante. Né? Uma função que não é função. Vale infinito no zero, vale zero fora do zero. É um negócio complicado, mas funcionou e está aí. Né? Tá aí. Então, ela é tão importante para o sistema, porque qualquer outra vai ser feita assim. Agora, essa mesma função pode ser obtida de um jeito um pouquinho diferente, porque a gente sempre estranha, né? Que função delta é essa? Que coisa esquisita, ela vale infinito, né, no zero, não é função, mas você toma a transformada dela. Mas olha só, vamos pensar um pouquinho nessa função aqui.
ela pode ser obtida da seguinte maneira. Você calcula a derivada dela, aqui sai o ômega, né, e cancela, fica cosseno de ômega t, e deriva mais uma vez o cosseno, sai mais um ômega, fica menos ômega vezes o seno. Então a derivada segunda é isso, tá legal? Se agora eu somo com ômega ao quadrado vezes essa, ó, né, a própria função, dá zero. Então essa função é a solução do problema homogêneo. Não é estranho, porque a delta vale zero fora da origem. Então, quando você aplica uma delta, para tudo ter positivo, dá zero. Então, ela está aqui, a solução do problema homogêneo. Né? E satisfaz essas condições iniciais. Ó. No ponto t igual a zero, dá zero. E no ponto, né, t igual a derivada no ponto t igual a zero. A derivada é o cosseno, no ponto t igual a zero dá 1. Uau! Então, a resposta ao impulso unitário pode ser obtida de um jeito menos fantasioso, por assim dizer. Assim, ó, é a solução do homogêneo, em que ela parte da posição de equilíbrio com uma velocidade inicial igual a 1. Olha que interessante. Né? E essa velocidade inicial igual a 1 é exatamente dar uma pancada no sistema. Né? Você vai lá e pau, dá um papilote no sistema e ele começa a oscilar. O fantástico, né, inacreditável, é que se você conhecer como é que o circuito, o sistema se comporta aqui, então você vai saber como ele se comporta para qualquer outra força externa. Poxa, é de lascar o cano. Né? Essas tecnologias que a gente está fazendo aqui são poderosas. Né? Ok. Agora vamos fazer uma questão um pouquinho mais sofisticada. Nós tínhamos abordado um problema muito simples de propósito, porque o importante não era a conta, o importante era o conceito. Né? E agora a gente vai abordar um problema um pouquinho mais sofisticado. O problema agora tem, além da massa 1 e da constante da mola 2, tem a resistência do ar, que é 3, uma resistência pesada. Né? Aqui não deve ser do ar, mas deve ser de algum fluido viscoso, alguma coisa bem forte. Né? Ok, aqui está a força externa, a gente já vai ver como é que ela funciona. E aqui estão as condições iniciais homogêneas. Oba, essas condições para a transformada de Laplace são muito boas. Essas aí a gente viu como é que é. Tá bom. Então, o primeiro passo é o seguinte: eu quero a resposta do circuito, do sistema, por assim dizer, para o impulso unitário. Então, a primeira coisa é essa. Vou saber como é que ela funciona para o impulso unitário. Né? Então, eu suponho que a G aqui seja a delta, né? E vou tomar a transformada do sistema. Então, está aqui. Ó, né? Uso as condições, fica dividido pelo polinômio característico do circuito, a transformada da delta é 1. Então, essa daqui, a resposta ao impulso unitário é a função f, cuja transformada é essa daqui. No caso anterior, a gente fez sem cerimônia nenhuma, né? Dava 1 sobre ômega vezes o seno. Aqui a gente precisa fazer uma continha. Mas é aquela conta padrão, né? Você pega as raízes desse polinômio, que é menos 1 e menos 2, é fácil calcular isso daí, né? E usa frações parciais. Então, tudo isso que a gente aprendeu não está jogado fora, não, está tudo aqui, né? Pega isso aí e usa frações parciais. E aí é fácil calcular a transformada inversa de cada uma delas. Aqui, ó, nesse cálculo, tem aquele negócio A, o B, calculo A, calculo B, etc. Né? Mas está aqui, ó, esse daqui é um cálculo que a gente sabe fazer. Um cálculo que a gente sabe fazer. Né? Então, tá aí, ó, a resposta do impulso unitário é essa. Ok? Ok. Então, como é que o bloquinho funciona nesse caso? Tem lá, o bloquinho está assim, tem resistência do ar, tem a massa, tem a constante da mola, e você vai dar
uma martelada no sistema no início, o que vai acontecer? Antes ele oscilava com periodicamente, subia e descia, subia e descia. Agora, com a resistência do ar, o que está acontecendo? Você deu lá um impulso unitário, ele vai se deslocar, descendo para baixo, e vai tender a voltar para a posição de equilíbrio sem oscilar. Isso aqui, o efeito disso é a resistência do ar. Né? Essa resistência que faz isso daqui descer e ser tão, tender a posição de equilíbrio novamente. Tá aí a coisa. Né? Ok. E aí você vê de novo, ó, lembra, naquele caso anterior, aquela função seno de ômega t era a solução desse problema aqui. Aqui também, se você fizer uma continha simples, você vai ver que essa nova função, a resposta ao impulso unitário, é a solução disso daqui. É a solução do homogêneo, no ponto zero ela vale zero, e no ponto zero a derivada vale 1. Então, de novo, essa mesma solução você obtém assim, ó, a partir do equilíbrio, você dá um pontapé aqui no sistema, ele sai com velocidade 1, ele vai subir e vai voltar para a posição de equilíbrio. Vai subir e voltar para a posição de equilíbrio por causa dessa força daqui. Então é um jeito bem menos misterioso de obter a resposta ao impulso unitário. Né? E qual é a vantagem da gente saber a resposta da solução ao impulso unitário? A gente saber essa função aqui. Agora a função é essa, né? Só para a gente saber lá, essa daqui é a nova solução. O fato de não aparecer o seno aqui é devido à resistência do ar. Né? A resistência do ar aqui é grande e as raízes do polinômio característico são todas reais. Né? Não tem nada imaginário aqui. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Uma vez feito isso, você pode calcular a resposta desse sistema para qualquer outra força externa. E como é que vai ser? Convolução. Opa! Então vamos lá, vamos fazer, por exemplo, para aquela função salto. Como exemplo só. Né? Como é que a gente calcula isso aqui para aquela função salto? Então a gente vai deixar o sistema parado de início até o tempo C. No tempo C a gente coloca uma força constante igual a 1. E aí vai ver o que acontece com o bloquinho, o sistema massa-móvel. Né? Então olha só, vamos voltar aqui. Né? A gente tomou, no caso em que isso aqui era a delta, a gente fez essa transformação e usou que a delta é 1. Agora que a função não é mais a delta, ela fica aqui, ó, fica transformada naquela função, essa função aqui, né, resposta do impulso unitário, vezes a transformada da G. Né? E isso é o produto de convolução das duas. Produto de convolução das duas. O produto de convolução das duas nos diz então o seguinte: quem é a solução? Uau, a solução é isso aqui. Uau, que coisa interessante. Está vendo? Né? Depende da resposta do sistema ao impulso unitário e da força externa. A força externa agora entra aqui nessa composição. Né? Então a grande novidade dessa convolução é que ela joga uma luz muito boa, muito forte sobre a estrutura da solução. Como é que ela depende da força externa? Ela depende da força externa através de um produto de convolução, onde essa F aqui é a resposta ao impulso unitário. Então, resumindo e repetindo mais uma vez, se você conhecer essa função, conhecer a resposta ao impulso unitário, você conhece a resposta para qualquer outra força externa. Basta fazer a convolução. Okay? Então vamos lá.
Vamos calcular agora quem é a convolução da f com a U subíndice C, só para a gente exemplificar o estudo, né? Lembra que essa f subíndice C, ela se anula antes do C. Então ela aparece aqui, ó, ela se anula antes do C. Então se o t estiver antes do C, tudo isso aqui é zero. Por quê? Porque o tal varia de 0 a t. Se o t for menor do que o c, o tal varia de um intervalo que não inclui, né, está dentro do menor do que c. Então isso daqui dá zero. E se o t for maior do que c? Se o t for maior do que c, a integral antes do c se anula. Fica só de c até t em diante. Da função transladada, porque aí ela vale 1. Tá vendo? Então, aqui a gente tem que levar em consideração essa quantidade daí. Outra forma de você ver isso é fazer o seguinte, olha, separe essa integral em duas integrais, de 0 até c e de c em diante, né? Isso se o t for maior do que c. Se o t for menor do que c, essa integral é sempre zero. Mas se não, você integra de 0 a c e depois de c até t. A integral de 0 a c é zero, porque essa função é zero. Então só fica essa outra daqui, de c até infinito. Ok. Agora, isso pode ser reescrito de um jeito um pouquinho mais fácil, assim, olha, né? Você coloca U subíndice c de t do lado de fora, que multiplica essa integral. Isso aqui é exatamente isso que está escrito aqui. É zero antes do c e vale essa integral depois. Tá bom? É só para ficar mais concisa a expressão que a gente está querendo, né? Então agora vamos calcular essa integral aqui, né? Okay? Aqui tem várias formas de você fazer essa integral. Lembra quem é essa f? Vamos voltar aqui um pouquinho. A f é aquela coisa bonita que a gente tinha visto aqui, né? Então a diferença entre duas exponenciais. Aqui estão as raízes do polinômio característico, né? E a gente quer calcular essa integral agora transladada, né? Essa integral transladada. A gente pode fazer isso direto. Isso é muito fácil. Não tem dúvida. Ou então, se você quiser, pode chamar isso aqui de uma nova variável. Essa ideia a gente vai usar daqui a pouquinho. Eu vou chamar essa nova variável de sigma, né? Okay? Então, aqui dentro da nova variável vai ficar a integral do sigma de sigma. E como é que ficam os extremos de integração? Os extremos de integração ficam assim, olha. Quando o tal for c, que é um extremo inferior, o sigma vale t menos c. Então, esse t menos c, de fato, devia estar aqui embaixo. Ok. E quando tal for igual a t, aí o sigma é zero. Então, essa integral devia ser de t menos c até zero. Mas tem o d tal, né? Tá vendo? Quem é aqui a relação do d tal com o d sigma? A relação é que o d tal é menos o d sigma, ou o contrário. Então aparecia um menos aqui que inverte o extremo de integração. Então fica integral de 0 até esse valor. E aqui está zero. Aí fica essa integral. Essa integral é trivial de ser calculada, né? Aí você faz essa integral, dá esse valor aqui. Então essa é a resposta do bloquinho, né, do sistema com essa força externa, U subíndice C aqui. E aqui está o gráfico dessa solução agora. Um gráfico muito plausível, né? Antes de você colocar a força externa é zero, né? Antes do C, ela se anula e o bloquinho continua parado. A hora que você coloca a força externa igual a 1, ele começa a se deslocar e vai até a posição meio, que é uma nova posição de equilíbrio, né? No limite aqui, com t tendendo a infinito, né? Isso daqui fica 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso fica 1, fica meio, né? Faz isso daqui e vai lá, né? A interpretação física é o seguinte:
porque você tem agora a resistência do ar, né? Com isso você desce o bloquinho um pouco, né, com essa força, e a força da mola não é suficiente para fazer ele retornar à posição de equilíbrio. A mola é fraca e ele fica nessa posição de equilíbrio um pouco mais baixa, né, que era originalmente. Tá bom? Poxa, tá aí uma ideia fantástica, né? Essa convolução, quem não se apaixonar pela convolução é porque não tem coração. Porque, né, o apelo aqui é muito grande, né? Ela resolve aí várias coisas. Né? Por exemplo, olha que interessante, né? Ela resolve uma questão aqui de um circuito com aquele botão liga-desliga, que é o botão que a gente tinha estudado nas aulas anteriores. Aí, né? Então está aqui o circuito, a força externa é essa daqui, né? Liga no tempo C, desliga no tempo T. Tá aqui. Tem o resistor de resistência 3, o indutor de indutância 1, o capacitor de capacitância mínima. Então ele estava sem carga nenhuma no início, você liga nesse tempo e desliga, você quer saber como é que funciona a carga no capacitor. A carga no capacitor é a solução desse problema daqui, e você quer agora saber como é essa carga. Veja que esse é exatamente a equação aqui, ó, é exatamente essa equação anterior, foi feita de propósito, né? Foi feita aqui, exatamente essa equação aqui, né? Com o G agora sendo aquele botão liga-desliga. E foi escolhido de propósito, porque agora a gente já sabe qual é a resposta do circuito ao impulso unitário. Uau! Então a gente já conhece isso daí. Ops! Né? Vamos ver como é que ele funciona. Então a gente já sabe a resposta do circuito unitário. Tá bom? E agora a gente quer saber se a gente sabe a resposta ao impulso unitário, como é que a gente sabe a resposta para esse botão liga-desliga. Então esse é o mesmo PV anterior, a gente já tem aqui, né, a função que a gente está querendo. Ops, a função é essa daqui, ó, né? Uau, essa aqui é a função importante nesse caso. E quem que vai ser a solução? A gente já sabe. A solução é a convolução da F com o botão liga-desliga. Né? Ok? Então vai ficar isso daqui, ó. Nessa convolução integral de 0 a t da F transladada com isso daqui. Né? Então a gente calcula a integral de convolução da F com o botão unitário. Ora, mas isso aqui é uma diferença de coisas. E aí, então fica a convolução de uma menos a convolução da outra. A integral tem essa propriedade, né? A integral da soma é a soma das integrais, ou a diferença, nesse caso. E é incrível porque não tem mais o que fazer, né? Isso aqui já foi calculado no item anterior, e isso daqui é idêntico. Então, pronto, está aí a solução sem problema nenhum, né? Essa daqui a gente já conhece, essa daqui também, né? E está aqui a diferença. Né? A convolução até ajuda a gente a entender. Né? Sempre que do lado de cá for uma soma, uma diferença de funções, quem vai ser a solução? A solução vai ser a soma das coisas separadamente. Então, se aqui tiver duas funções, quem vai ser a solução? É a solução correspondente a uma função mais a solução correspondente a outra função. Nossa, isso é muito legal. Né? E aí a gente sabe agora que é a carga, como é que a carga funciona? Como é que a carga vai estar aqui no capacitor? Ela vai estar assim. Até antes de ligar o circuito, a carga é zero. Tudo bom. Ligou o circuito, a carga aumenta, está aumentando, até quando o circuito está ligado. Tá vendo? Ele aumenta aqui. Ó. Ops, né? Depois o que? Você desligou o circuito aqui. Quando você desliga o circuito, a carga vai tender a zero, né?
exponencialmente e no limite vai tender a zero. Né? Essa daqui é que é a ideia. E isso tudo está representado aqui. Né? Essa função é zero antes do C. Entre o C e o D, ela é só essa aqui de cima. Né? E depois do D, ela é de fato a soma dessas duas que estão aqui. Veja que o 1 cancela, né? E vai ficar, olha, isso daqui menos isso em pontos diferentes. Isso daqui menos isso em pontos diferentes. E no limite, com t tendendo a zero, tudo isso tende a zero. Ah, que fantástico, né? Então essa convolução é mesmo alguma coisa interessante. Tá bom? Então agora a gente vai falar quais são de fato as propriedades da convolução. A principal propriedade é essa daqui, a propriedade de transformar, né? O produto das transformadas é a transformada do produto, desde que seja o produto de convolução. Tá bom? Então essa aqui é a ideia. E eu vou só agora indicar para vocês como é que isso daqui funciona. Aqui tem uns cálculos um pouquinho trabalhosos, talvez seja um pouco longo da gente fazer isso assim, né, numa live como essa, né, mas vale a pena ter uma ideia de só como é que ela funciona, para a gente ter a ideia do ferramental que está sendo usado aqui. Né. Okay. Então a gente começa assim, ó, começa da maneira a mais ingênua possível, escrevendo o produto das duas transformadas. Está aqui o produto das duas transformadas. A gente faz variáveis separadas, numa e noutra, para não misturar essas duas variáveis, que são variáveis diferentes. Tá legal? Ok. Agora, isso aqui é um número com respeito à variável tal. Então, ele entra para dentro da variável tal. Entra para dentro da integral da variável tal. Isso aqui é um número, ele entra e sai. Bom, você diz, calma, a gente vai chegar numa coisa interessante. Até aqui, muito simples. Agora, olhando isso daqui, ó, essa e elevado a menos s tal é constante em relação a sigma. Então, esse valor entra para dentro da integral de sigma. Está aqui. Entra lá. E aí eu uso a fantástica parte exponencial, né? O produto das exponenciais é a exponencial da soma, está aqui. E aí tá bom, cheguei nessa integral aqui. Essa integral, então, o tal está valendo de 0 até infinito e o sigma de 0 até infinito. Agora eu vou amarrar essas duas variações fazendo a mudança de variável aqui. Eu vou chamar de sigma mais tal de uma nova variável. Aqui tem tanta variável que a gente precisa ter um pouquinho aí, esse t aí né, podia ser um ou alguma outra coisa. Deixa o t aí que ela vai fazer assim a mudança. Tá legal? Então eu vou fazer a mudança aqui. Como é que eu faço essa mudança? Aqui eu tenho o sigma. Quem é o sigma? T menos tal. Uau! Começou a aparecer aquela translação que a gente viu antes. Né? Então está aqui o sigma. Aqui fica E elevado a menos ST. E os extremos de integração mudam. Né? O sigma varia de 0 até infinito. Se o sigma varia de 0 até infinito, onde varia o t? O t varia de tal até infinito. De tal até infinito. E nesse caso o dt é igual ao d sigma, não tem problema, né, de sinal aqui. Então essa é a mudança de variável. Agora eu vou pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Vou chegar nessa equação. Então o produto das transformadas me dá essa integral aqui. E até aqui foram usadas coisas bem simples. Passa para dentro, faz a mudança de variável, tá. Agora essa expressão aqui é uma expressão delicada. Ela é conhecida como uma integral iterada. Né? E aqui, quando a gente fez essa mudança de variação, a gente amarrou as variáveis. Né? O sigma e o t
estão amarrados com esse tal aqui, né? Então, o t varia de tal até infinito, e depois que você calcula essa integral, o tal varia de zero até infinito, né? Isso aqui então é chamado integral iterada. Integra primeiro na variável t, e tudo isso aqui dentro vira só uma função de tal. Depois você integra essa integral na variável tal. E daí o nome de integrais iteradas. Você integra uma integral, né? Então é um raciocínio muito conhecido, muito famoso, que vocês vão estudar muito no Cálculo 3. Metade do curso de Cálculo 3 é o estudo dessas integrais aqui. Por enquanto, a gente vai usar uma coisa bem simples, que é o seguinte. Aqui a variável t é dita variável dependente, porque ela depende do tal, né? A variação do t depende do tal. E o tal é a variável independente, porque ela varia de zero até infinito, independente do t. Tá legal? Como é que os pontos que aparecem aqui, t e tal, podem ser descritos? Eles podem ser descritos assim, ó. É o conjunto dos pontos t e tal que o tal pertence a zero infinito, e o t pertence a tal infinito. Vamos ver aqui nesse diagrama como é que isso funciona. Aqui está o eixo t e aqui está o eixo tal, certo? Okay. Para cada tal que eu fixo aqui, onde é que o t varia? O t varia daqui para frente, certo? Então vem aqui no eixo tal, fixo o tal. Para esse t fixo, onde é que para esse tal fixo, para onde o t vai? Daqui para frente. Tá legal? Que é esse daqui. Agora, eu vou mudar a relação de dependência. Eu vou escrever esse mesmo conjunto usando o t como variável independente. E isso é que vai gerar o que a gente está querendo. Como é que eu faço isso? Então, de novo, eu tenho aqui o eixo t e tal. É o mesmo eixo que eu tinha, o mesmo sistema que eu tinha antes. Mas agora eu vou usar o t como variável independente. Tá certo? E para obter essa mesma região, como é que eu faço isso? Como é que eu fixo o t e deixo o tal variável? Ora, pela figurinha, está claro que é o seguinte: para t fixo, o tal tem que variar de 0 até t. Ei, perceberam isso? De 0 até t. Aí eu vou ter o mesmo sistema daqui, né? Voltando aqui um pouquinho, olha só o que acontece. Aqui eu fixei tal e deixei o t variar de tal em diante. Se o tal muda, a variação do t muda. Se o tal diminui, a variação do t aumenta. E quando eu deixo tudo isso variar, eu tenho toda essa região. Essa mesma região é essa daqui, ó. Só que agora o t está fixo e o tal varia de 0 até t. Então essa mesma região pode ser descrita agora assim, ó. O t como variável independente, de 0 até infinito. E o tal variando de 0 a t. O tal variando de 0 a t. Tá bom? Então agora eu vou voltar nessa integral iterada e fazer essa mudança na ordem de integração. Eu vou primeiro integrar em tal e depois em t. Então olha só, eu tinha lá a integral original, era essa daqui, primeiro em t e depois em tal. O t variava de tal até infinito e o tal de 0 até infinito. Aí eu faço a mudança que eu acabei de fazer. Essa integral aqui, olha, né, vai ficar integral de 0 a t do tal. E o t varia de 0 até infinito. O t varia de 0 até infinito. Tá bom? Então tá aí a brincadeira do que a gente está fazendo, né? Agora veja, antes eu tinha aqui st na variável t. Quando eu faço a mudança de integração, essa daqui, ó, ficou o tal aqui, isso não depende do tal. E o sai da integral.
Vocês não vão falar nada. Olha que expressão fantástica tem aqui. O que é isso que está aqui? É o produto de convolução das duas funções. E o que está de fora? O que está de fora é a transformada de Laplace dessa função. Caramba! Que coisa incrível! Olha só, é isso que a gente vai fazer aqui. O lado direito é a transformada de Laplace dessa função. E essa função é o produto de convolução das duas. Então está aí a propriedade principal, né? A propriedade principal, que o produto das transformadas é a integral de zero a infinito dessa função, que é a transformada dessa daqui. É um pouco sofisticado, a gente está usando um teorema de Fubini, no fundo, o que permite você trocar essas ordens de integração, um teorema famoso, tem condições, etc. A gente está passando por cima de vários detalhes aí, que com certeza vocês vão ver mais adiante. Mas a ideia ficou boa e ficou mais ou menos esclarecido porque que isso daqui funciona. Você começa a escrever esse lado e no final você chega nesse daqui, tá bom? Ok. Agora, o último comentário é sobre isso daqui, né? Esse produto, ele é muito parecido com o produto usual, o produto comum. Primeiro, ele é comutativo, a gente já vai ver como é que ele funciona. Segundo, o produto se distribui sobre a soma. Essa daqui é fácil porque tudo é integral, né? E vale também a associatividade, né? Fazer primeiro o produto de f com g e depois fazer tudo isso com a f é o mesmo que fazer primeiro com a f e g e depois com a h. Essas são propriedades bem conhecidas aí, né? E essa do comutatividade é interessante. Ó. Vamos ilustrar como é que essa propriedade funciona. Aqui, por exemplo, entre essas duas funções que a gente já viu como é que elas são, etc. Né? Nós já tínhamos calculado o produto de convolução dessas duas funções. Foi essa daqui. Agora vamos calcular o produto contrário. Essa daqui com essa. Então você vai transladar primeiro na G e depois na F. E fazer aqui. Vai ficar isso daqui, né? A G de tal tá aqui, né? A G de tal e elevado a t menos tal, tá de cá. A F de tal é o próprio tal. Então tem aqui, olha, de novo, o elevado a t sai, e aqui fica aquela integral que é feita por partes, né? Integra uma, deriva a outra, etc., da mesma função. Então tanto faz você fazer a translação numa com uma translação na outra, dá sempre a mesma coisa. Tá legal? Então tá aí, é verdade essa brincadeira. Em geral, isso sempre funciona, não tem problema nenhum. Agora, apesar de ser muito parecido, alguma coisa não funciona. Por exemplo, no produto usual, 1 vezes 1 é 1. Mas no produto de convolução, se eu pegar a função f de t igual a 1, a função identicamente 1, o produto de convolução dela com ela mesma, ó, vai dar t. Então, o produto de convolução ela com ela mesma não dá ela mesma. Né? Okay? Outra brincadeira interessante é o seguinte: no produto usual, o número vezes ele mesmo dá sempre maior ou igual que zero. Mas para o produto de convolução não é verdade. O produto de convolução de f com ela própria, se f for isso, né, é só fazer a continha, dá essa função que muda de sinal muito forte. Então, ao mesmo tempo que é muito parecida, tem algumas diferenças que a gente tem que levar em conta aí. Né? Mas o principal da convolução é essa propriedade de esclarecer sobre a estrutura da solução. Vamos voltar isso aqui só um pouquinho, porque vale demais a gente entender o que está acontecendo aqui. Né? Aqui já fica bem claro o que é. Para
resolver esse problema, eu primeiro acho a resposta ao impulso unitário. Eu faço isso com as técnicas usuais. Uso frações parciais, etc, etc. Mas feito isso, para qualquer outra entrada, quem é a solução? É a convolução da f com essa nova entrada. Pronto, isso daqui é que é o chique da transformada, da convolução. Né? E o que é essa função? É a resposta do sistema ao impulso unitário. Poxa, né? Feito isso, então, a gente está muito bem acompanhado. E na próxima aula a gente vai ver como aplicar essas propriedades a uma dinâmica de populações bem mais elaborada do que aquele sistema de Malthus. Né? E vamos ver também esse tempo de trânsito, que é a tal tócrona. Para isso a convolução vai ser o bicho. Tá bom? Ok, puxa, chegamos ao final da aula, bem no tempo limite daí, né? Já são 10 e pouquinho. Ninguém fez perguntas nenhuma. Hoje eu não deixei ninguém falar nada também. Né? Eu estava tão entusiasmado que não deixei nem perguntei se vocês tinham dúvida. Né? Mas eu acho que está bom. Essa aula vai estar disponível lá para vocês daqui a pouquinho. Né? Aliás, as aulas estão todas lá atualizadas, tudo direitinho. Só está faltando gente que veja essas aulas, porque o número de visualizações está bastante pequeno lá, né, gente? Mas, enfim, tomara que isso aí ajude a vocês a fazerem isso. Até a semana que vem, onde a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o produto de convolução, tá bom? Um abração a todos e até sexta-feira.